Hoje eu vou explicar sobre a busca exponencial, que tanto na linguagem C como em JavaScript. A busca exponencial, ela também é conhecida como busca Gallup ou busca de Stuxik, e ela foi criada por John Bentley e Andrew em 1966. E esse algoritmo de busca exponencial é utilizado para buscar elementos em listas ordenadas e limitadas. É que vai ficar mais claro aqui adiante. E como essa busca exponencial funciona, né? Antes de tudo, o vetor ou o array precisa estar ordenado para que a busca exponencial possa realizar duas etapas. A primeira etapa consiste em determinar o intervalo que a chave de pesquisa reside, analisando uma lista previamente ordenada, como eu acabei de falar. Então, nessa primeira etapa, ela não vai buscar o elemento em si, mas o intervalo onde aquele elemento procurado está inserido. É por isso que ela vai precisar de outra etapa para encontrar o elemento dentro do intervalo proposto, com um algoritmo que depende da arquitetura do projetista. E no nosso caso, a gente utilizou o algoritmo de busca binária para que o elemento procurado seja retornado. Quanto à complexidade da busca exponencial, no melhor caso, ela vai ser, na notação Big O, ela vai ser de 1, e no médio e pior caso, vai ser o logaritmo natural, logaritmo de n, desculpe. E quanto à complexidade de espaço, também vai ser o Big O de 1, em ambos os casos, já que o tempo independe do tamanho da entrada. Então, aqui temos um algoritmo da busca exponencial por nome, onde a gente passa o vetor de alunos, o nome que está sendo procurado e o tamanho do vetor. Aí tem esse int i, que vai basicamente acessar o index do vetor. Esse for aqui, ele está basicamente deixando todas as letras que em maiúsculo. Não é tão relevante assim para a busca exponencial, mas a busca mesmo vai ser feita nesse if aqui, ele começa comparando o index 0, que essa comparação aqui vai ser a parte, já que se eu multiplicar o 0 por 2 vai ser 0, então sempre no index 0 vai ser feito a parte. Então ele verifica aqui se o nome do aluno que está no index 0 é igual ao que eu estou procurando. Se for igual a 0, ele retorna 0, o que significa que o nome está no index 0. Se isso aqui for falso, ele vai entrar nesse while e vai repetir enquanto o i for menor que o tamanho do vetor. Aqui o i já vai ser 1. E também quando a comparação dos nomes for menor ou igual a 0. Aí ele vai dobrar o index aqui, ou seja, ele não vai acessar o vetor em 0, 1, 2, 3, e sim em 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente, até que ele saia desse while. Saindo desse while significa que a faixa ou o intervalo do não procurado foi achado e a gente vai retornar a busca binária por nome para pegar o elemento em si que está sendo procurado. No caso aqui, a gente vai passar o vetor de alunos, e esse i sobre 2 e o fmin de tamanho menos 1 é o intervalo que foi achado, que vai ficar mais claro no exemplo que eu vou mostrar depois. E a gente também passou o nome. Então, como vocês podem ver nesses comentários aqui, que foi feito para analisar a complexidade dele, que fazendo os cálculos aqui, e se considerarmos o termo de maior grau, vai ser o logaritmo de n. Na notação Big O, o logaritmo de n também. Então, aqui está o exemplo, para ficar mais claro, da busca exponencial. Como eu tinha falado anteriormente, no index 0, a busca vai ser feita à parte. Então, ele vai comparar André com Douglas. Lembrando que eu estou começando aqui, o meu i é 0. Procuro Douglas, como são diferentes, ele não vai entrar aqui e vai passar para Bruno. Como B
é menor do que Douglas, ou seja, ele vai satisfazer a condição lá que estava no while, já que o B vem antes de D, ele vai retornar um número negativo e vai continuar a repetição. A mesma coisa vai ocorrer para o nome Carlos, que vai ser menor do que Douglas. E quando ele chegar aqui no index 2, ao invés de ele ir por 3, ele vai dobrar e ir direto por 4. E como aqui Francisco não é menor do que Douglas, a repetição vai parar, o que significa que o intervalo vai ficar entre 2 e 4. E essa comparação aqui dos nomes é feita utilizando a tabela ESC2. Como eu disse, como eu mostrei anteriormente, como Bruno é menor do que Douglas, o algoritmo entende que 66 é menor do que 68, então ele vai continuar a repetição, e aqui em Francisco, como F vai ser maior do que D, ele vai parar a repetição. E aqui é basicamente como a função strcmp funciona. Se for igual a zero, significa que as strings são iguais. Maior do que zero significa que a minha string 1 é maior do que a string 2. E se for menor do que zero, significa que a string 1 é menor do que a string 2. Bem, aqui está como o que eu tinha falado anteriormente. Quando chegar aqui no index 4, significa que o intervalo do nome que eu estou procurando vai estar entre 2 e 4. Ou seja, entre os valores i sobre 2 e i. E é aqui que a gente vai chamar a busca binária por nome para achar o elemento em si que a gente quer. A gente passa o vetor de alunos, o início, que é i sobre 2. No caso do exemplo lá, seria o próprio 2. O fim seria 4. E o charnome é o nome que a gente está procurando. Se o fim, ele vai entrar verificar esse if aqui. Se o 2, o 4, desculpa, se for maior do que 2, ele vai entrar nessa soma aqui. No caso, ia ficar 2, aí a diferença entre 4 e 2 sobre 2. E calculando isso aqui vai retornar 3. E vai ver se o nome que está no index 3 é igual ao nome que eu estou procurando. Isso é igual a 0. Se é igual a 0, significa que as strings são iguais. E ele vai retornar o mid, que é o index onde está o elemento procurado. Se ele entrar nesse outro if aqui, significa que o elemento ele está à esquerda do que eu estou procurando. E se ele entrar nesse return aqui de baixo, onde tem mid mais 1, significa que o elemento está à direita do vetor. E se essa condição não for satisfeita, ele vai retornar menos 1, o que significa que o aluno procurado não existe. E aqui basicamente está como uma representação de como a busca binária funcionaria. Não vou entrar muito em detalhes, já que o grupo anterior já tinha falado. O grupo da busca binária já tinha falado. Então eu vou mostrar o código funcionando agora. Dá para ver minha tela do VS Code aí? Show. Vai precisar aumentar a fonte também? Acho que assim tá bom. No caso aqui do código feito em C por nós, a gente fez duas funções aqui para ordenar, porque para a busca exponencial ser feita, ela precisa estar ordenada. Então a gente ordena por nome e por matrícula. E basicamente o que importa aqui vai ser a busca exponencial. A gente fez por nome e por matrícula. A mesma coisa para a busca binária, por nome e por matrícula. A busca exponencial por nome é a mesma que está lá no slide, então não tem muito o que explicar de novo aqui. Ela vai tornar a busca binária por nome, que é a mesma coisa lá no slide. E a busca exponencial por matrícula também é igual. A diferença é que a gente não aqui é por valor inteiro e não por string. E o mesmo vale para a busca binária por matrícula. Então, vou mostrar o código executando aqui. Sendo que eu já tenho esse arquivo aqui de nome já feito.
Então, se eu rodar o código aqui e pedir para ele exibir os alunos, ele já vai exibir aqui em ordem alfabética. E se eu for buscar por matrícula, o algoritmo vai ordenar toda essa lista aqui pelo número da matrícula. Se eu digitar 8 aqui, vai mostrar Murilo. Se for aqui no meu arquivo de texto, ele vai ordenar tudo em ordem crescente aqui. E se eu escrever, se eu buscar um aluno por nome, o arquivo já vai ordenar em ordem alfabética. Vou digitar aqui fontes, ele vai retornar o nome de Murilo. E no arquivo já vai ficar organizado de novo em ordem alfabética. Então, acho que não estou esquecendo de nada do código aqui da busca exponencial. Então, em JavaScript, é a mesma coisa da linguagem C. A lógica utilizada foi a mesma. JavaScript tem apenas a busca exponencial por nome. Como vocês podem ver aqui do lado direito, ele faz o mesmo processo aqui. Ele vai verificar se o nome que está nesse array aqui no index 0 é igual ao nome que eu estou procurando. Se for, vai retornar 0. Aí, se isso aqui não for verdadeiro, ele vai entrar nesse while, começando do index 1, fazer toda essa repetição aqui até isso aqui acabar, vai retornar a busca binária, que também é igual ao que está na linguagem C. Então, se eu for mostrar isso aqui como ficou visualmente, seria basicamente isso. Aqui eu tenho essa lista de nomes de pessoas com matrícula e documento. O nome das pessoas aqui não está organizado em ordem, mas ele, por trás dos panos, o algoritmo já está fazendo isso, como vocês podem ver aqui no console. O nome das pessoas já estão em ordem alfabética. Então, se eu pesquisar alguém aqui, ele já vai retornar aqui o nome da pessoa, matrícula do documento. Por exemplo, atestado de novo aqui, com esse nome. Ele também retornou aqui certinho. Se eu botar algum aluno aqui que não existe, ele vai retornar esse alert aqui dizendo que o aluno não existe. Então, a busca exponencial é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí pode perguntar.